Olá pessoal, sejam bem-vindos. Sou Luciana Branco, terapeuta cristã, e hoje iremos falar a respeito do comportamento de pessoas, de narcisistas e que são vingativos. Bem, o narcisista vingativo é aquele tipo de pessoa que elabora uma espécie de mapa mental e emocional, como se fosse uma sequência de características e de ações e atitudes que essas pessoas acham que você tem que ter para agradar as suas infinitas vontades. E caso você não cumpra as infinitas exigências que essa pessoa elaborou dentro da sua mente, mesmo sem que você saiba, você passa a entrar como se fosse ali numa espécie de tortura emocional, porque você não está servindo na sua totalidade aquele que se sente o rei, sendo que o rei dos reis é só Deus. Então, você começa a perceber com o narcisista vingativo que no primeiro momento ele se apresenta para você, ele ou ela, se apresenta para você como sendo aquela pessoa super gente boa, bacana, que você pode confiar, que você pode compartilhar a sua vida, parece até uma espécie de troca saudável. Porém, essas pessoas têm um instinto, um quê de perversidade tão aguçado que elas conseguem identificar que você tem uma luz, que você tem empatia e você esteja ali num certo período da sua vida disponível para servir essa pessoa. Então, o narcisista vingativo, ele vai ali elaborar uma espécie de punição para que você se sinta mal caso você não atenda às exigências dessas pessoas. Então, por que é necessário você aprender a se proteger, a se blindar, a neutralizar esse tipo de investida na sua vida? Porque os prejuízos que você tem ao lidar com pessoas dessa natureza pode trazer para você uma série de consequências. Então, não dê munição para esse tipo de pessoas. Lembre-se que a sua paz ela é inegociável, a sua saúde mental está em primeiro lugar na sua vida, porque se você não consegue cuidar de você mesmo, como você vai conseguir cuidar de outras pessoas, não é mesmo? Então, não caia nesse jogo, não tente se vingar também, porque você vai estar ali dando sequência a um ciclo maligno muito ruim para a sua vida, para a sua história. E a melhor resposta que você tem para dar para esse tipo de pessoas é o seu posicionamento. Fique em paz, deixe essas pessoas continuarem fazendo com esses planos mirabolantes. Então não entre nesse jogo. O objetivo dessas pessoas é deixar você confuso ao ponto que você fique com medo, caso você não consiga atender, porque você imagina que se você descumprir alguma dessas etapas que essa pessoa contou com que você fosse cumprir, você já espera ali uma espécie de retaliação, um plano de vingança, mas não fique assim. Encare de cabeça erguida, enfrente essa situação, confronte quando necessário, porém, procure saindo à medida do possível, se distanciando de pessoas que chegam neste grau de confusão, porque essas pessoas querem atrapalhar a tua evolução como ser humano, a tua vida espiritual. Então, não permita que essas pessoas entrem na sua mente de tal forma com que elas façam com que você duvide de você mesmo, caso você não se submeta a esse tipo de tortura. Pessoas maquiavélicas, elas sempre estão ali numa espécie de escuridão emocional. Uma pessoa que não tem remorso ou não consegue observar que as suas atitudes estão prejudicando a vida de outras pessoas, são pessoas que apresentam uma espécie de raiva descomunal e que você já nem acredita mais que aquela pessoa que você conheceu e que teoricamente parecia ser uma pessoa tão saudável e equilibrada, você começa a perceber que essa pessoa muda como se fosse uma virada de chave. Sabe aquele grande defeito que prejudica a sua vida de uma maneira geral? Então, saiba identificar os teus limites, se afaste de pessoas que apresentam um comportamento tóxico, que tentam trazer prejuízos na sua vida, de modo que você perca a sua fé, sua esperança, que você perca a sua vontade de viver, de sonhar, de fazer planos, de projetar. Você tem a sua vida e essa vida precisa ser respeitada. E as pessoas que te amam, que querem estar perto de você, elas irão também respeitar você. É uma via de mão dupla, porém com pessoas vingativas, pessoas abusivas, pessoas manipuladoras, não funciona dessa forma. É como se tudo girasse em torno daquelas pessoas. Então, guarde o seu coração, lembre-se que Deus, Ele está zelando por você, então se encoraje, enfrente quando for preciso, porém se afaste quando você perceber
que está havendo uma certa mudança repentina de comportamento, quando aquela intuição que só você e Deus sabem, e peça respostas a Deus, que certamente Ele irá dar a você. Deus, ele tem o poder de transformar histórias e ele quer que você tenha vida, que você se aproprie da identidade que ele tem para você e que você não permita que uma pessoa vingativa altere a sua essência, porque é justamente isso que essas pessoas querem, que você faça a mesma trajetória, que você continue esse processo de vingança, porque você não entende por que essa pessoa está fazendo isso com você. Mas enquanto você está se fortalecendo, não espere entender a que ponto essas pessoas podem chegar, porque elas são capazes de fazer qualquer coisa para afetar você. Então, não se precipite nas suas escolhas, em pessoas que vão caminhar com o seu lado. Observe, analise o comportamento, tente identificar as reais intenções dessa pessoa quando se aproxima de você e saiba que Deus jamais irá te deixar numa situação em que não haja saída. E uma das respostas para você é justamente o conhecimento que Ele está levando até você, para que você entenda que Ele te ama e Ele quer que você viva uma vida digna, que você consiga compreender a dimensão do amor de Deus pela sua vida, que Ele leva o conhecimento até você, até onde você está, para que você consiga sair de todo esse ciclo de tortura e de tormento emocional e você consiga continuar a sua história, a sua trajetória em paz. Então, se afaste de pessoas que têm uma intenção ruim no coração, pessoas altamente maquiavélicas, pessoas presunçosas, arrogantes, amantes de si mesmas, assim como diz na palavra. Nós estamos aqui para uma troca. Se essa troca não é saudável e a pessoa que está se relacionando com você tem uma tendência de ser egoísta, de simplesmente não respeitar o teu cenário, as tuas limitações, se afaste e busque ajuda, se fortaleça em Deus e peça a Ele que traga para a sua vida pessoas que venham a somar e jamais diminuir. E que traga para a sua vida e para o seu cenário pessoas que torçam por você, que te impulsionem e que sejam encorajadoras da tua caminhada. Não faça a mesma coisa, não se vingue, porque isso não vai te levar a nada. Você estará dando simplesmente continuidade a um plano maligno e você pode neutralizar e decidir acabar com tudo isso. Não estimule emoções negativas e pensamentos de vingança. Faça o contrário e mostre que você é maior do que tudo isso. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.